Vamos começar aqui esse treinamento rápido falando sobre consórcio. Vocês sabem que a XP está se engajando muito nesse novo produto financeiro. Na verdade, o consórcio é um produto bem antigo já, mas a XP ela começou a trabalhar com o produto recentemente, não tem muito tempo, e assim, a gente realmente está enxergando essa alternativa como uma excelente forma de alavancagem financeira inteligente, já respondendo essa pergunta inicial, né? Vou passar aqui rapidinho e mostrar alguns pontos importantes. E a primeira pergunta que a gente traz aqui é: se eu pudesse comprar um imóvel mantendo meu patrimônio investido? O nosso cliente é um cliente investidor, um cliente que possui recursos financeiros, né? E, portanto, ele pode optar, né? E ele pode refletir sobre essa escolha. Eu tenho um recurso em mãos e eu posso manter esse recurso aplicado, gerando rendimentos mensais, anuais, enfim, realizando um planejamento financeiro talvez mais de longo prazo, e eu posso tomar um crédito para realizar esse meu objetivo de mais curto prazo, que é a aquisição de um imóvel, por exemplo. Mas já quero estender aqui que o consórcio ele vai muito além do imóvel, né? Você pode comprar um automóvel com ele, pode comprar equipamentos para trabalho, máquinas, equipamentos, enfim, motos, entre tantos outros produtos agrícolas, por exemplo. Hoje consórcio dá para fazer muita coisa. Então, eu volto com essa pergunta. Poxa, eu tenho um recurso, e aí no lugar de imóvel eu posso falar de auto, por exemplo. Eu tenho um recurso e eu quero trocar de carro. Será que vale mais a pena manter esse recurso, esse patrimônio financeiro investido, rentabilizando, ou eu utilizo esse recurso para comprar o automóvel que eu gostaria? Vamos entender essa resposta? Bom, e essa resposta passa exatamente por esse slide aqui. Eu tenho aqui o custo do dinheiro de um lado e eu tenho o rendimento da aplicação do outro. Se todas as vezes em que o rendimento que eu aplico me proporciona um retorno maior do que o custo da minha dívida, logo faz sentido tomar um crédito dessa forma. Por quê? Porque vai ter sempre esse diferencial de juros ao meu favor. Então, se eu ganho com o meu investimento, e aqui no exemplo citado, uma carteira rendendo 110% CDI, que é um rendimento muito tranquilo de ser alcançado, né? Quem trabalha com investimento sabe disso, não é nada absurdo, né? Para uma carteira conservadora, você consegue isso de uma maneira tranquila. Essa rentabilidade projetada é considerando o CDI em 10,75, né? Agora até a gente teve um aumento já da Selic, mas aqui ainda está no exemplo anterior, então estava considerando um Selic em 10,5, 10,75. E aí, nesse caso, até, como houve aumento de juros, essa diferença até se amplia, né? Mas vamos manter nesse exemplo. E aí, considerando que você vai ter de um lado um rendimento que vai te render, um investimento que vai te render 11,55 ao ano. E do outro lado, uma dívida que, considerando todos os custos do consórcio, tá aqui. Porque a taxa de administração, gente, ela é muito menor do que 5,93. Geralmente, um consórcio ele tem uma taxa de administração em torno de 20%, 25% ao ano, já incluindo aí o fundo de reserva, se existir, né? Esses 20, 25, isso vai dar num consórcio de 180 meses uma taxa ali de menos de 2% ao ano, tá? A gente já está calculando esses 5 indo quase 6% ao ano aqui, considerando a correção da carta de crédito, né? A carta ela tem uma correção pelo INCC ou IPCA, dependendo do produto, e a gente já faz o cálculo do custo efetivo total, que é esse 7 aqui que está sendo mostrado, considerando a correção da inflação, tá? Então, já considerando a correção da inflação na parcela, ainda fica muito mais barato você deixar o dinheiro investido e tomar esse crédito do que ao contrário, tá? A gente vai poder ver isso na prática com o próprio valor da parcela e com o valor que você vai ganhar desse investimento, né? Isso fica mais claro. Então, se eu pudesse comprar um imóvel para renda, desembolsando 50% do valor. Então, eu estou comprando um imóvel e aí você tem inúmeras possibilidades no consórcio, né? Então, eu vou comprar um imóvel para ele me gerar uma renda mensal, um aluguel, por exemplo, e vou desembolsar 50% do valor.
Faz sentido isso? E aí vamos ver aqui, né? Ó, imagina um imóvel se pagando aí, né? O aluguel do imóvel financia o pagamento da parcela do consórcio. Então você tem um imóvel aí que custa, nesse nosso exemplo, e a gente vai estar sempre usando esse mesmo exemplo durante toda essa apresentação, 1.080.000. E você teve um desembolso, e esse desembolso é o que a gente chama de lance, tá? O lance no consórcio é o que faz com que você seja contemplado, né? E possa usufruir da sua carta de crédito para a compra do bem que você deseja. Existem outras formas de você ser contemplado através do sorteio, já vou entrar mais no detalhe, mas aqui a gente traz a alternativa do lance, porque a gente não trabalha nem traz essa sugestão de consórcio para os nossos clientes por meio da sorte, né? A gente está trazendo aqui um planejamento para a realização e concretização desse objetivo, né? Então, para essa carta de crédito de 1.080.000, a gente teve um desembolso para a contemplação dessa carta de 480.000, ou seja, foi um lance, eu tirei do meu bolso, do dinheiro que estava investido, né, para conseguir ser contemplado e adquirir essa carta de 1.080.000 para poder comprar o imóvel que eu desejo. Nesse exemplo, esses valores não batem exatamente, mas seria uma espécie de compensação. O valor do aluguel que você vai receber dessa casa vai praticamente pagar a parcela do consórcio que você fez. Tá? Então você teve uma alavancagem patrimonial, né, sem estar mexendo com a sua recorrência mensal. Então vamos explicar mais um pouco o que é o consórcio, o que é esse danado desse consórcio. Inclusive, até um adendo histórico aqui, consórcio é uma criação brasileira, né, foram funcionários do Banco do Brasil que lá atrás se juntaram, né, para a obtenção de um bem específico, e foi a partir daí que a ideia do consórcio surgiu. Tá? Então o consórcio nada mais é do que a união de pessoas que têm um mesmo objetivo, né, que pensam da maneira semelhante para a aquisição de um determinado bem. Essas pessoas se juntam para formar uma poupança, né, uma poupança que é comum a todos, né, e a partir da formação dessa poupança, os bens vão sendo adquiridos a cada momento do tempo, né? Então vamos supor aqui 10 pessoas e cada uma colocou 100 mil reais. Tá? Um exemplo, né, fictício. Então 10 pessoas, cada uma colocou 100 mil reais e essas pessoas vão poder adquirir, cada uma delas, um patrimônio de 1 milhão de reais. Tá? Só que essas pessoas não vão realizar esse objetivo, todas elas ao mesmo tempo. Todas elas irão receber esse patrimônio, porém não no mesmo tempo. Então, cada uma colocou 100 mil reais no ano 1. E no ano 1, uma dessas 10 pessoas foi sorteada e vai poder comprar um imóvel no valor de 1 milhão de reais. No ano 2, as pessoas vão continuar aportando mais 100 mil reais e aí uma segunda pessoa vai poder ser sorteada e obtendo também a correção do valor, né, para que você não sofra com a corrosão do dinheiro, que é a inflação no tempo, né? Então essa carta será corrigida inflacionariamente, né? E no segundo ano outra pessoa vai receber até que se completem os 10 anos e as 10 pessoas possam receber o patrimônio que elas juntaram em conjunto, tá? Essas pessoas a gente dá o nome de cotistas. E, obviamente, para a gestão desse patrimônio, desse dinheiro, tem que existir uma figura, um ente, que, nesse caso, a gente chama de administradoras de consórcio. Essas administradoras de consórcio, para fazerem esse trabalho de administração, elas vão cobrar, obviamente, um valor que é o que a gente chama de taxa de administração. Tá? Pode também ocorrer, em alguns casos, uma taxa de fundo de reserva, que é para a possibilidade do grupo, né, que foi formado, se prevenir contra perdas diversas que ocorram ao longo do tempo. Tá? Esse fundo de reserva, vale dizer, ele provavelmente vai ser devolvido ao final do grupo, tá? Ao final do prazo decorrido. E aí, bom, como é que a pessoa que faz um consórcio ela pode ser contemplada, né? De que maneira que ela acessa o recurso? Contemplação é isso, é acessar o recurso. Tá? Toda vez que vocês ouvirem contemplação, é a hora e o momento em que a pessoa acessa o recurso, ou seja, ela conseguiu, ela foi contemplada. Tá? Ela pode ser contemplada por sorteio,
e aí um sorteio completamente aleatório, de acordo com os dados da Loteria Federal, e a pessoa, ao ser sorteada, ela, sem ter que tirar nenhum dinheiro do bolso, ela vai receber todo aquele montante para a realização do seu sonho, né? A aquisição do patrimônio desejado. Geralmente é, no mínimo, um sorteio mensal, mas pode até ter mais de um. Ou através do lance. Então, o maior lance, a proposta que obtiver o maior percentual do valor da carta, por exemplo, eu estou em um grupo de imóvel no valor de 100 mil e eu vou dar um lance de 70%, ou seja, eu vou dar um lance de 70 mil. Tá? Se ninguém colocar um lance maior do que esse, eu sou o contemplado da vez, tá? Daquele mês específico. Todos os meses ocorrem esses lances. Dentro da modalidade de lance, existem algumas características importantes, né? Aqui dá um exemplo do lance livre, eu já tinha falado no slide anterior, então uma pessoa que colocou um lance de 25, outra de 35, outra de 55, essa de 55 foi a contemplada. Mas além do lance livre, existe também uma alternativa que é muito interessante para quem não quer desembolsar tanto dinheiro, que é o lance embutido. Então, em algumas administradoras, em alguns grupos, você pode se utilizar do lance embutido. No lance embutido, você vai poder retirar um pedaço daquela carta de crédito que você possui para abater no lance que você deu. Então, por exemplo, imagina um lance, uma carta de crédito de 100 mil, e você se utilizou do lance embutido, deu 30% do lance embutido, ou seja, não tirou nenhum dinheiro do seu próprio bolso e conseguiu ser sorteado. Tá? Se isso acontecer, esses 30% que você deu vai ser abatido do valor da sua carta de crédito. Então, se você tinha 100 mil, 30% menos, você agora tem 70 mil para utilizar como você desejar. Tá? Então, é assim que funciona o lance embutido. E você também pode dar tanto um lance livre, um lance próprio seu, mais o lance embutido. Então, eu posso dar 30% tirando do meu bolso, mais 30% do lance embutido. Ou seja, aumentam as minhas chances de ser contemplado. Tá bom? Aqui um pouco de um exemplo onde você vai fazer uma carta de crédito de 600 mil. Esse exemplo é de um grupo da administradora Mafre. A administradora Mafre ela tem uma característica que nenhuma outra administradora tem, que é a possibilidade de você fazer um upgrade da carta contemplada. Tá? Eu vou explicar um pouco o que é isso aqui. Então, a pessoa fez um grupo 5043, está ali o número do grupo, contratou um crédito de 600 mil, vai pagar uma taxa de administração de 23, mais um fundo de reserva de 2, ou seja, custo total de 25%, prazo de 177 meses, o valor da parcela ficaria de 4.237,29. E nós, da Real Invest, fizemos um planejamento nessa simulação, onde o cliente seria contemplado até o sexto mês. Tá? Esse é um planejamento viável, porque a gente já estudou esse grupo, e aí está o grande segredo da história, você estudar o grupo, observar o número de sorteios, o número de lances, o percentual de lance que esse grupo vem sendo ofertado. Então, feita essa análise, a gente consegue identificar isso. Tá? E a gente consegue ir dentro da administradora e observar grupo a grupo e o histórico desses grupos. Né? E aí, nesse caso, um lance com recursos próprios de 80%, né? 480 mil, né? Para essa carta de 600, e usando um lance integrado, ou um lance embutido, né? Como falamos no slide anterior, de 20%. Ou seja, aqui nesse exemplo, a pessoa não tem chance de não conseguir. Por quê? Porque ela vai dar 100% do lance. Teria que alguma outra pessoa dar os mesmos 100% para ela não ser contemplada, o que é bastante improvável. Tá? E aí, essa pessoa seria contemplada, né? Vai ter essa carta de 600 mil, e vai fazer o que a gente chama de upgrade, né? Então, ela vai dobrar essa carta de 600 para 1.200.000. Como ela deu um lance embutido de 120 mil, vai ser deduzido esse lance embutido e ela vai ter um crédito disponível de 1.080.000. Então, perceba que jogada. A pessoa gastou 480 mil, pagou, né? 480 mil para levantar um crédito de 1.080.000. Tá? E aí a parcela pós-contemplação vai ficar 5.114,48. Tá? Importante dizer e deixar claro que essa parcela ela é corrigida pela inflação no tempo. Tá? Então esse gráfico ressalta esse ponto e
mais uma vez, aquele custo efetivo total que nós colocamos lá atrás, de quase 6%, já está considerando uma inflação projetada ali na ordem de 4%, tá? Que é mais ou menos ali a meta do governo. Na verdade, a meta do governo é 3%, com uma banda de 1,5% para mais ou para menos. Então, seria ali 4,5% de meta do governo. Aqui só mais um exemplo de como a gente calcula esse custo efetivo total. Então, um lance próprio de 480 mil, lance embutido de 120, um valor total de 1.200.000, considerando que vai ser abatido 120 mil do lance embutido, ficaria com a carta de crédito 1.080.000. Aqui nesse caso a gente trouxe um exemplo onde a correção monetária é de 6%, a gente puxou isso um pouco mais para cima até do que a meta do governo está estabelecendo. Nesse caso teríamos um custo efetivo total ao mês de 0,48, ao ano de 5,93. Tá? Vale dizer que tem muita gente que se preocupa, Igor, mas você está calculando isso aí, beleza? Só que a inflação, o INCC pode ser mais do que 6, pode ser muito mais, e de repente o Brasil se entra numa zona aí complicada, onde a inflação passa a ser cada vez maior ano a ano. Se isso acontecer, você tendo recursos financeiros, vamos lembrar que toda essa explanação que está sendo feita é considerando alguém que tenha recursos, né? E aí ele tem esse trade-off. Bom, eu utilizo esse recurso para comprar meu imóvel, ou eu faço uma carta de consórcio e uso apenas parte desse imóvel e deixo o restante investido. É considerando essa pessoa, né? E essa pessoa vai ter sempre a opção de quitar esse consórcio. Imagine que isso não está nem perto de ser algo dentro das projeções daí para frente, né? Nós trabalhamos com investimentos, então a gente sabe bem como são as projeções das variáveis econômicas e não está nem perto de se considerar um INCC estourando aí acima desses 6%, mas imagina que isso acontecesse, INCC batendo 8, 10, 15, e de uma maneira sustentável ao longo do tempo. Se o consórcio se tornou inviável em função disso, você vai lá e quita esse consórcio. Aqui um pouco mais sobre entender, né, um pouco mais sobre quanto estou pagando pela alavancagem, né? Então você teria ali um rendimento líquido de quase 10%. Mais uma vez reforço, agora esse número é maior do que esse, porque quando fizemos essa apresentação, a taxa Selic estava em 10,75. Enquanto a parcela do consórcio vai ser ali quase 6% de custos, né? Aqui um pouco sobre o crescimento do patrimônio com consórcio, carteira de investimentos financiando a compra do imóvel. Nesse caso, você vai ter aqui o valor disponível para a compra do imóvel de 1.080.000, utilizou-se de um lance próprio, né, de 480 mil. Você pagou ao longo do tempo, né, no consórcio, juntando todas as parcelas aí de 864 mil, e juntando o que você desembolsou do seu investimento para pagamento das parcelas, né, ao longo do tempo, ao longo desses 177 meses, você ainda teria ali um valor de 415 mil na sua carteira de investimentos, o que daria ali, somando o valor do imóvel que você comprou, mais o que você ainda tem em seus investimentos, 1.495.000. Bom, aqui é apenas um exemplo onde você pegou o seu imóvel, você colocou ele como alugou esse imóvel, né, não se utilizou dele. Nessa hipótese, o próprio aluguel vai pagar as parcelas do consórcio. Então, você não vai precisar mexer em seu investimento absolutamente nada, ou quase nada. Então, nesse caso, além de você ter o valor disponível para compra, para a aquisição do imóvel de 1.080.000, você ainda vai ter uma carteira, ao longo desses anos todos, fazendo o valor de 1.400.000, considerando a projeção de juros, né, ao longo desse tempo. Patrimônio total aí de 2.480.000. E aí, interessante esse slide aqui para mostrar o seguinte. Alguém pode dizer assim, Igor, eu fui contemplado, mas eu não utilizei esse dinheiro para comprar um imóvel. Eu acabei desistindo, ou seja lá o que for. Ótimo, se acontecer isso com você, você vai ter uma carta de crédito que vai te rentabilizar em torno de 90% do CDI. Tá? Só que lembra que você tem uma carta de crédito de 1.080.000 na mão, sendo que você só desembolsou 480.000 por essa carta de crédito, logo você está tendo uma alavancagem em cima desse investimento. Por isso é que a gente estima que essa rentabilidade em cima do patrimônio que você efetivamente colocou,
é de 203% do CDI. Ou seja, não tem nenhum investimento conservador que vai te dar isso daqui. Isso aqui é fantástico. Obviamente que ao longo do tempo você vai pagando parcelas, esse valor vai se reduzindo ao longo do tempo, né? Mas, num primeiro momento, é isso que você recebe. Então, para quem que é a estratégia de consórcio, né? Não é para todo mundo. Para quem que é? Para alguém que faz aquisições planejadas, né? Não dá para você me ligar e dizer, Igor, eu vou precisar comprar uma casa amanhã e vamos fazer um consórcio. Não é assim, tá? Para alguém que tem tempo para guardar essa contemplação, exatamente pelo motivo anterior que eu falei. Capital para dar lance, né? Então você precisa ter recursos. Não adianta, se você não tem recursos, você vai ter que cair na sorte de ser sorteado em algum momento. A gente não trabalha com sorte aqui, então não, pelo menos nós aqui não sugerimos a realização desse consórcio. O ideal é, para esse caso, você formar um patrimônio, né? E aí, para isso, a gente pode te auxiliar um patrimônio financeiro, investir, até que você tenha recursos no mínimo para dar o lance em um consórcio. Aí, nesse momento, você pode fazer um consórcio. Fluxo de renda para pagar parcela enquanto aguarda a contemplação. Isso é bem importante, porque a gente pode, por exemplo, fazer um consórcio pensando em você quitar, por exemplo, um financiamento imobiliário, que é algo possível também. Ou seja, eu tenho um financiamento imobiliário que me custa, sei lá, 12% ao ano de juros. Eu posso trocar esse financiamento imobiliário por uma carta de crédito que vai me custar ali 5, 6% ao ano? Pode, tá? Só que aí você precisa ver, por exemplo, em algum momento você vai ficar pagando duas parcelas, a parcela do financiamento mais a parcela do consórcio, até que você seja contemplado no consórcio e consiga quitar inteiramente o seu financiamento. A gente estima ali um prazo entre 6 e 12 meses para isso acontecer. Você pode, nesse momento, ficar pagando essas duas parcelas, então é importante que esse fluxo de renda mensal seu seja bem avaliado. E é isso que eu tinha para apresentar. Muito obrigado a você pelo seu tempo. Um abraço.